quais as políticas públicas têm que ser adotadas para minimizar aí esse abismo causado pela pandemia. Se a situação do Brasil já não era das melhores no acesso à educação, a pandemia acentuou isso muito mais. E daqui para frente, o que dá para colocar em prática para minimizar isso? Boa noite. Boa noite, Dani. Sim, acho que você tocou no ponto preciso, que são políticas públicas. Então, precisamos de políticas públicas de conectividade. Hoje, nessa direção, nós tivemos um avanço, porque o veto presidencial à conexão foi derrubado. Sem dúvida nenhuma, se queremos pensar em equidade, em oportunidades mais iguais, temos que pensar em conectividade, até mesmo porque nós ainda vamos viver um período híbrido, ou seja, com alunos em casa, alunos na sala de aula, por medidas de segurança sanitária. Por falar em medidas de segurança sanitária, elas também são fundamentais, né, para que todos voltem para as aulas em segurança. Para isso, primeiro é preciso reconhecer que estados e municípios vivem realidades muito diferentes, tanto do pico da pandemia quanto das condições de hospital, de leito, de atendimento. Então, isso precisa ser considerado. Não dá para a gente pensar que determina-se que todo mundo volta às aulas da mesma forma, né? Também temos que considerar que as condições das escolas são diferenciadas, são diversas e são desiguais. Então, nós ainda temos, infelizmente, no território brasileiro, escolas que não têm banheiro dentro da escola, escolas que não têm esgoto, escolas que têm problema de abastecimento de água. Isso sem falar em estrutura predial, né, de circulação, de salas sem ventilação adequada, salas superlotadas. Então, todas essas questões precisam ser olhadas. Nós tivemos aí um ano onde poderia ter sido feito investimento na melhoria da infraestrutura da escola e que pouquíssimo aconteceu. Apenas são iniciativas isoladas de algumas prefeituras ou algumas secretarias estaduais. Mas, se a gente pensar no Brasil como um todo, muito pouco aconteceu. Então, conectividade, né, medidas de segurança sanitária de infraestrutura para a escola. Temos que olhar para uma reorganização e uma reorganização dos tempos dos espaços escolares e das práticas pedagógicas. A escola vai ter que se reinventar, tanto do ponto de vista da avaliação, quanto do ponto de vista do acompanhamento da aprendizagem, como da própria organização. Isto é possível. Nós temos no Brasil, inclusive, experiências que podem contribuir nesse sentido, como as salas multisseriadas, as classes de aceleração de aprendizagem, mas, para tudo isso, é preciso de apoio. Os professores, não podemos demandar dos professores que eles simplesmente se adaptem a essa situação. Não, eles vão precisar ser apoiados, acolhidos, vão precisar ter formação, vão precisar ter condição de trabalho, horas de planejamento, horas de estudo, vão precisar ter material didático, orientação didática para poderem dar conta dessa situação. Os diretores de escola também vão precisar de apoio para poder reorganizar a sua escola, pensar em outras organizações do tempo, pensar nas organizações do espaço. Nós vamos ter que pensar em currículo, nós vamos ter que pensar em cronograma de sala de aula. O que não pode acontecer é imaginar que vamos pensar por enquanto de 2020, né? O ano de 2020 acabou, os alunos foram aprovados, matéria dada, vão começar o ano letivo de 2021. Ou, muito provavelmente, o que vai acontecer o de 2022. Então, vai precisar pensar em processos de recuperação de aprendizagem. Nós temos que imaginar que um aluno que estava no terceiro ano do ensino médio, terceiro ano do ensino fundamental, que é uma fase onde a alfabetização está se consolidando. Em 2019, quando chegar em 2022, ele vai estar no sexto ano. É uma
diferença enorme. E não só, inclusive de organização da escola. Ele vai sair de um terceiro ano com um professor, um momento de alfabetização, e vai chegar no 6º ano com vários professores, onde que ele vai ter que ter proficiência de ler e escrever textos em diferentes gêneros e diferentes áreas. Então, tudo isso vai precisar ser olhado, vai precisar ser cuidado, vai ter um planejamento pedagógico, didático de como enfrentar essas situações. Isto é possível, mas não é corriqueiro. Ana, a gente está aqui em São Paulo, que é o estado mais rico da federação, e temos uma condição melhor em todos os sentidos. Agora, se a gente vai para o norte do país, para o Nordeste, a realidade destas crianças, não é? Que já começam a trabalhar muito cedo. Eu fico pensando aqui num cenário, por exemplo, de uma mãe de família que nem marido tem e mora com 4 crianças e vive com menos de um salário mínimo. É óbvio que essa família não tem internet. Se é que vai ter comida para o mês inteiro, deve ter um celular só, né? Bem ruinzinho, e a mãe tem que emprestar esses aparelhos para os filhos para que eles possam pensar em estudar. Ou seja, não vai dar certo, essa criança não vai estudar, essa criança não vai se interessar, e ela não vai nem conseguir, porque ela não tem nenhum plano de dados para baixar um PDF, enfim, para conseguir ter acesso a uma apostila. E aí, Ana, os estudos apontam para quê? Quais os desafios para superar esses abismos? Perfeito, Dani. A situação que você descreve, ela é real. Muitas famílias brasileiras têm pouquíssimo acesso, é por isso que uma política de conectividade é importante. Muitas vezes tem um aparelho celular, né? E com isso, por mais esforço que a família faça, porque isso é interessante, as famílias fazem esforços. Nós temos, né, visto, nós trabalhamos com diferentes secretarias municipais, estaduais de educação, conversamos com muitos professores, a gente percebe o esforço que as famílias fazem. Desde que esse único celular, a família se organiza para usar em rodízio, muitas vezes a mãe tem que levar o celular para o trabalho, e às vezes acaba deixando de levar para deixar com os filhos, e fazem esforços, só que esses esforços, muitas vezes, eles não são suficientes, porque as condições são as condições de falta de acesso são maiores do que os esforços, né? As condições adversas são maiores que qualquer esforço que possa ser feito. Então, é preciso, sim, ter políticas no nível da escola, mas no nível da secretaria municipal, estadual e no nível federal. Nós temos visto iniciativas interessantes das escolas, de professores se comunicando por WhatsApp com os alunos, que é mais fácil, porque não implica tanto banco de dados. Nós temos visto secretarias usando rádio, que é um acesso, distribuindo, às vezes até em cooperação com outras organizações do município, distribuindo material impresso. Agora, mesmo com tudo isso, tem um número significativo que a pesquisa mostra de alunos que não têm acesso a nada. Então, o que nós vamos ter que pensar, o que fazer com esses alunos? Esses alunos são problemas de todos nós, né? Se nós queremos um país economicamente desenvolvido, sustentável e justo socialmente, nós vamos pensar numa escola de qualidade. A escola de qualidade é a escola que é boa para todos e inclui todos. Então, o que nós vamos fazer com esses alunos? Por isso que eu digo que uma das medidas necessárias é uma política pedagógica que possa dar suporte aos professores das escolas para receberem esses alunos, ter instrumentos de diagnóstico para compreender o que eles aprenderam, o que deixaram de aprender. Nós vamos enfrentar um outro fenômeno, que é o da desaprendizagem, né? A partir disso, pensar como intervir, como acompanhar essa aprendizagem. E isso é possível, não em curto prazo, mas é possível em médio e longo prazo. Então, vai depender, lógico, da faixa etária, do nível de escolaridade, mas nós temos que pensar em políticas efetivas para isso, né? Nesse sentido, nós temos uma grande ausência, que é o MEC e o governo federal, que não está cumprindo seu papel constitucional de coordenador das políticas públicas de educação, de dar insumos técnicos e financeiros para que os municípios possam enfrentar esses desafios. E isso é uma lacuna muito grande. Em relação à derrubada do veto presidencial sobre a conectividade, o que é que foi aprovado e o que o Bolsonaro não queria implantar e que agora a Câmara mandou seguir adiante?
tinha um decreto que assegurava a conectividade, inclusive tem recursos, tem um fundo previsto para isso, conectividade para as escolas e para os alunos. E o presidente vetou isso, né? Neste contexto de pandemia, neste contexto de exclusão que nós estamos vendo os alunos. Então, é de muito se admirar que isso tenha acontecido. E agora, hoje teve um debate na Câmara, teve uma derrubada deste veto. Eu ainda, como a notícia de hoje, ainda preciso acompanhar mais detalhadamente para saber qual é o encaminhamento que agora é os próximos passos. Bom, Ana, a gente está falando sobre investimentos na educação. Quer dizer, dinheiro tem, né? Porque toda vez que chega, quando a gente questiona os nossos gestores e governantes, o discurso é sempre esse, né? Ah, mas e o recurso, tal? Porque a distribuição desse recurso para a educação devia ser pauta número 1, não é? A gente sabe que tem a questão da economia brasileira, que o Brasil é um país em desenvolvimento e no meio de uma pandemia tudo fica mais difícil, mas a pauta da educação devia ser priorizada, e aí por todos os governantes de todas as esferas, né? Sem dúvida. E, na verdade, muito do que a gente assiste hoje é exatamente devido ao fato que a educação nunca foi uma prioridade no país, inclusive em termos de investimento, né? Então, a pandemia ela escancara uma desigualdade e desafios da educação que já existiam. Eles já estavam aí hoje. A gente estava comentando a questão da conectividade, mas todos vários estudos mostram, e as avaliações nacionais e mesmo subnacionais mostram, que o desempenho do aluno está diretamente ligado com o nível socioeconômico da família, com o grau de escolaridade da mãe, com o território onde habita, com raça, cor. Então, as marcas que são marcas de desigualdade social no país, elas são reproduzidas e, ao mesmo tempo, constituídas dentro da escola. Então, isso já era uma questão muito séria. Então, se realmente agora não tiver efetivamente uma prioridade da educação, é muito difícil a gente pensar no futuro do país, né, como um todo. E a questão dos recursos, no meu entender, é uma falsa dicotomia, porque muitas vezes assim, recurso tem, mas falta gestão, né? Na verdade, faltam as duas coisas. Tem recursos, mas faltam recursos, precisam de mais recursos, e eles precisam ser bem geridos. Um exemplo bem claro disso é que o MEC não conseguiu executar o seu orçamento no ano passado, em 2020. Então, no ano de pandemia, com todas as questões que nós estamos conversando aqui, o orçamento não foi executado integralmente. Então, isso não... Agora, é porque tinha dinheiro demais? Não, não é porque tinha dinheiro demais, é porque houve gestão insuficiente, porque, inclusive, precisaria de mais recursos para enfrentar toda essa situação. Então, acho que é uma questão de prioridade, e, sem dúvida nenhuma, nós tivemos um avanço esse ano muito grande com o Fundeb, com a aprovação da lei do Fundeb. Então, acho que temos que olhar para isso e garantir recursos para a educação. Ana, a pesquisa mostra que mais de 5 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola. Já era uma realidade e a pandemia acentuou tudo isso. Então, o que estão fazendo essas crianças? Estão para a rua? Estão nas biqueiras? Estão trabalhando? Estão ajudando em casa? Qual que é o perfil dessa faixa afetada? Excelente pergunta, e eu acho que esse é um fenômeno que nós precisamos compreender melhor. Por que essas crianças, né, adolescentes e jovens estão evadindo? Inclusive, a questão da evasão, ou a questão das crianças que estavam fora da escola, do acesso antes da pandemia, se concentrava na educação infantil e no ensino médio. E agora nós estamos vendo crianças na faixa de 6 a 10 anos, como a pesquisa mostra, fora da escola. Então, é preciso fazer uma estratégia de busca ativa, que nós costumamos chamar, que é ir atrás dessas crianças e trazê-las de volta para a escola, mas é também preciso criar condições de acolhimento na escola, para que elas permaneçam na escola. E para essa condição de acolhimento, é muito importante estudos, pesquisas que lancem luzes para que possamos compreender melhor por que essas crianças estão fora da escola, né? Muito se fala que a escola não corresponde ao interesse do jovem, que o jovem não se interessa para a escola, mas entender isso mais concretamente, para que se possam tomar medidas
nessa direção é fundamental. Bom, ano que vem tem eleição, não é, Ana? E a gente está aqui, no meio dessa pandemia, infelizmente o Brasil deve bater aí seus 500 mil mortos, né, as projeções aí da classe médica, e a gente ainda está discutindo a necessidade do uso da máscara. Então, veja como é difícil a nossa situação, mas a gente tem que lutar pelo país, fazer a nossa parte e aguardar que essas políticas públicas sejam implementadas, né, para a gente finalizar. Sem dúvida. E você usou a palavra certa, que são políticas públicas, né? Tem muitos materiais, estudos, pesquisas que informam sobre essas políticas públicas. Então, vamos dizer, nós temos um Plano Nacional de Educação que também dá diretriz. Então, não é um desconhecimento de que políticas são necessárias, porque as políticas estão bem informadas. Elas existem vários movimentos, campanhas, movimentos da organização da sociedade civil que apontam bons caminhos. Então, é uma questão de vontade política de implementar, né? E a gente está falando de desigualdade, nós estamos falando de condições econômicas. Então, vamos usar um exemplo de 2 estados, que são estados da região Nordeste, municípios bem pobres, que é o Ceará e Pernambuco, que desenvolveram políticas públicas efetivas e conseguiram avanços significativos, né? Isso mostra que, embora a gente tenha enormes desafios, nós temos conhecimento prático, teórico de política para implementar. É preciso continuidade, é um tempo, né? Esses 2 estados, nós estamos falando de 20 ou 30 anos de políticas contínuas, que também não adianta as políticas serem boas políticas que são descontinuadas. Nós estamos falando de políticas contínuas e de políticas que efetivamente promovam equidade, ou seja, dar diferente a quem precisa, cada qual segundo a sua necessidade e olhando principalmente para aqueles mais excluídos, né? Que já são os mais excluídos da sociedade. Então, as políticas também precisam levar isso em conta.